O aumento no número de casos de homicídios também representa um desafio para o trabalho de investigação. Alguns casos, considerados mais complexos, demandam mais tempo e nem sempre isso significa dizer que eles vão ser solucionados. Vamos lembrar alguns. Uma das linhas de investigação aponta que Mauro Gomes de Souza, conhecido como Mauro Animalesco, de 56 anos, e Isaac Fonseca Ramos, de 46 anos, foram executados. O crime foi na noite do dia 10 de dezembro. Os empresários, donos de uma clínica veterinária, morreram na recepção do estabelecimento localizado no bairro de Flores, zona centro-sul de Manaus. Suspeitos armados entraram no local se passando por clientes e efetuaram vários disparos. Os pistoleiros fugiram sem ser identificados. No dia do crime, o Departamento de Polícia Técnico-Científica identificou que Mauro foi atingido por pelo menos 10 tiros, reforçando a suspeita de execução. A Polícia Civil segue investigando o caso. Enquanto isso, a família de Mauro levanta algumas hipóteses. A principal seria a briga por um terreno localizado no bairro Parque das Laranjeiras, zona centro-sul de Manaus. Então, essas pessoas queriam vender a quadra dele e ele interditou. A outra hipótese é que pode ter sido ladrões e também pode ter sido uma discussão que ele teve também, parece que no trânsito, uma coisa assim. Outro caso de grande repercussão foi da morte do sargento do Exército, Lucas Ramon da Silva Guimarães, de 29 anos. Na noite do dia 1º de setembro, o jovem, que também era empresário, foi alvejado com 3 tiros dentro da própria cafeteria. O suspeito saiu do local sem levar nada, o que logo chamou a atenção da polícia. As investigações levaram à prisão do casal de empresários Joabson Gomes e Jordana Azevedo. Os dois são suspeitos de encomendarem a morte de Lucas. A polícia descobriu que Jordana tinha um relacionamento extraconjugal com o sargento. Joabson e Jordana ficaram presos até o dia 10 de novembro. No dia 22, a polícia prendeu o homem apontado como autor da morte do sargento do Exército, Lucas Ramon. Muito bem, para debater conosco o aumento dos casos de homicídios em Manaus e também no interior do Amazonas, já está aqui o presidente do Simpol e especialista em segurança pública e inteligência policial, Jaime Lopes. Seja bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, Amaral, Nayandra, Dante, todos os telespectadores da TV A Crítica. Estamos aqui, em nome da Polícia Civil, agradecemos pelo convite e esperamos engrandecer a discussão. Bacana, Jaime. Vamos trazer números importantes para o nosso debate. Em Manaus, 2021 já superou 2020 e 2019, com 852 casos até agora. No interior do estado, 2 municípios preocupam, eles estão ligados com a gente pela ponte. Jornalista Felipe Dal sobre o Rio Negro, Iranduba e Manacapuru. Já são 318 homicídios em todo o interior, mas esses 2 municípios preocupam e preocupam bastante. Jaime, na sua opinião, por que há tanta expressividade nesses números no que diz respeito ao crescimento, enquanto que a tendência nacional é de diminuição? Na verdade, assim, esses números especificamente tratam dos homicídios, né? Mas em relação aos crimes dolosos contra a vida, as mortes violentas, nós já passamos de 1000 mortes, né? E daí engloba não apenas o homicídio, como também o latrocínio, que tem como finalidade principal o crime patrimonial, o feminicídio, que é um fenômeno que lamentavelmente também as estatísticas têm apresentado certo crescimento, e de igual modo as lesões corporais seguidas de morte. A questão da criminalidade, né, e dos crimes dolosos contra a vida, lamentavelmente, é um fenômeno universal. Agora, existem alguns fatores que contribuem para esse crescimento, evidentemente, né? Nós estamos numa posição geográfica, numa área fronteiriça, com os países que são maiores produtores de droga. Há uma série de situações que precisam ser discutidas, né? O efetivo, embora os colegas da Delegacia de Homicídios, em especial, façam um trabalho hercúleo e esclareçam casos complexos, como foi colocado há pouco o exemplo do sargento Lucas, de fato, existem outras coisas que não podem ser ignoradas. Muitas vezes o Estado, não limitando ao poder público estadual, é incipiente em relação a políticas públicas, né? E o efetivo, inegavelmente, ele acaba contribuindo para o nível de compromete de alguma forma o nível de resolutividade
e a coisa precisa ser discutida de maneira sistêmica, né? A Polícia Civil, ela tem a sua atividade precípua, constitucionalmente falando, na investigação e esclarecimento dos delitos, e o próprio governo do Estado, ele tem apresentado como propostas, inclusive foi deflagrado o certame para a Polícia Militar, a coisa não pode ser entendida de maneira isolada, né? Mas de fato há alguns fatores que contribuem para essa situação. A indisciplina em relação ao aspecto e o controle dos presídios por organizações criminosas, na verdade, acaba repercutindo preponderantemente em relação aos homicídios. A gente sabe que boa parte, se nós analisarmos todos esses números, das vítimas desses homicídios, eles têm um perfil social, né, e percentualmente, né, inclusive os estudiosos apontam que em média algo superior a 80% estão relacionados com essa questão do conflito entre as facções criminosas. Então, de fato, há esse fenômeno que afeta diretamente a segurança pública no estado do Amazonas, e isso precisa, evidentemente, ser discutido. Pode falar, né? Pode seguir. Obrigada, Dante. Rapidinho, só para pontuar, me chamou muita atenção agora quando o senhor falou sobre o efetivo. Nós temos a Delegacia de Homicídios aqui em Manaus. Mais ou menos quantos investigadores, quantos policiais envolvidos em investigações nós temos hoje na Delegacia de Homicídios? E com o anúncio de um concurso público para a área da Secretaria de Segurança, para a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, se isso ajudaria o problema ou resolveria? Porque com a quantidade de investigadores que nós temos hoje na DHS, por exemplo, muitos crimes ficam, digamos assim, sem solução. Ou seja, criminosos estão às ruas impunes. A impunidade também é um fator que implica nesses números tão expressivos que nós temos hoje, não é? Nayandra, de fato, né, a Polícia Civil, apesar das limitações em relação ao efetivo, como você bem pontua, é uma das polícias civis que apresenta o maior nível de resolutividade. Mas hoje a Polícia Civil, de fato, tem aproximadamente, considerando todo o seu efetivo e todos os cargos, investigadores, escrivães, delegados, aproximadamente 50 servidores. Então isso, evidentemente, é algo insuficiente. Se dobrássemos, já melhoraria, mas não seria o necessário para resolver toda a demanda que nós temos. Há um problema que, inclusive, os meios de comunicação têm enfatizado nos últimos tempos, os canais de comunicação, de um modo geral, que foi o fim do plantão completo na Delegacia de Homicídios. Isso é importante porque hoje ainda perdura o plantão da Delegacia de Homicídios. Entretanto, não tem mais o investigador e o delegado, apenas somente os colegas investigadores. Então, isso acaba comprometendo, de alguma forma, a investigação de continuidade, que muitas vezes esses investigadores, junto com o delegado e os demais policiais das centrais de flagrante, vão aos locais de crime, inclusive sobrecarregando mais ainda as centrais de flagrante. A gente tem apontado que esse é um problema e a gente pede que a cúpula da Polícia Civil possa rever essa situação, porque de fato engessa o trabalho policial, né? Prejudica a eficiência do trabalho de polícia investigativa. Esses colegas têm ido, mas em regra, esses delegados que vão fazer o local de crime, eles são de distritagem diversa à Delegacia de Homicídios, que dará continuidade àquela investigação. Então isso de fato, de alguma forma, afeta o nível de resolutividade desses casos, embora, repito, os colegas que trabalham lá, como foi colocado aqui emblematicamente uma situação recente do Sargento Lucas, né, o homicídio do Sargento Lucas não é uma coisa muito simples, é uma investigação complexa, né, mas de fato, mesmo com limitações, a Polícia Civil tem dado respostas bem afirmativas. E respondendo à questão do concurso, claro que mitiga, evidentemente, a demanda que temos, mas, entretanto, não é o suficiente para resolver toda a defasagem de pessoal que possuímos, seja na capital, em especial no interior, até porque essa situação não se limita à realidade da capital, como bem foi pontuado, os municípios, em especial, que fazem parte da Rota dos Solimões, a exemplo de Iranduba, que faz parte da região metropolitana, e Tabatinga, na região da Tríplice Fronteira, tem, né, alguns números bem assustadores em relação a essa situação. Então, de fato, isso precisa ser rediscutido em nível macro e o sindicato está à disposição para contribuir com essa discussão. Como alguém que estuda a segurança pública, né, como você tem essa especialidade no seu currículo, de que maneira a falta de estrutura, não só saindo um pouco dessa questão da Polícia Civil, mas a falta de estrutura no Departamento de Polícia Técnica Científica, né, lá no IML, em quem faz essas análises todas, de que maneira isso pode impactar também
na pouca solução, né, de casos complexos, né, já que a gente sabe que conseguindo identificar materiais genéticos que eventualmente estão presentes em cenas de crimes, a gente consegue dar uma solução mais rápida ou pelo menos identificar. De que maneira isso impacta nessa solução? Importante a pergunta, porque a Polícia Civil ela tem um rol de atividades bem extensivo, e você fala especificamente de um dos cargos, que são os peritos. Né? Os peritos nós temos os criminais, os legistas e os odontologistas. Então, eles são fundamentais exatamente para que a Polícia Civil ela cumpra a sua função constitucional de elucidação de crimes dessa natureza. Agora, entretanto, de fato, nós enfrentamos algumas dificuldades. Quando vinha para cá, inclusive, acompanhava uma rádio que falou, o presidente do Sindicato dos Peritos falava sobre a ausência de reagentes, sobre o fato de não termos EPIs, e certamente isso, de alguma forma, prejudica o trabalho da perícia na elucidação de casos dessa natureza. Então vamos lá, Jaime, vamos na parte mais prática do negócio. 852 homicídios só em Manaus. Você acabou de revelar aqui para a gente, numa crítica notícia, de que a estrutura de investigação da homicídios hoje gira em torno de 50, 52 profissionais. É isso? Aproximadamente. O número não bate. O que está acontecendo hoje lá na delegacia de homicídios que não tem plantão 24 horas, como você também ressaltou? Estão escolhendo qual crime vão investigar para dar uma resposta para a população? Não, há um compromisso significativo. Agora, sim, é importante frisar que em todos... Mas os números não batem, né? Não dá para investigar tudo. Veja bem, com esse efetivo. Não dá, de fato, há uma deficiência, a gente reconhece como é que faz? Que lamentavelmente isso é uma realidade. Agora, é importante nós frisarmos, Amaral, que a atividade, princípio, e bato nisso, da Polícia Civil, ela é investigativa. Polícia Civil, a prioristicamente, ela age após o cometimento do delito. A função da Polícia Civil é esclarecer, é diversa da função típica, por exemplo, da Polícia Ostensiva, que é a Polícia Militar. Claro. Então, teoricamente, né, a função típica de prevenir o crime, ela é de outra força de segurança. A Polícia Civil tem o dever de maneira qualitativa, por isso que... Mas eu estou falando exatamente das investigações, porque se você pensa em um universo de 852 casos, que 50 profissionais de segurança pública vão dar conta disso em um prazo determinado de 90 dias para uma investigação de um crime como esse, a gente começa a ver a equipe sobrecarregada. E é isso que eu quero que você fale para a gente, como é que o pessoal está trabalhando. Não estou dizendo aqui que tudo está ótimo, acho sim que é necessário nós discutirmos ações integradas entre as forças de segurança. Acho que, inclusive, o general Mansur assumiu há pouco tempo e está redefinindo as diretrizes da segurança pública e acreditamos que apresentará respostas significativas, inclusive com a redução desses números que, de fato, são alarmantes, são preocupantes, é vergonhoso para o Amazonas. Eu acredito que até a resposta a cada um desses casos ajuda na diminuição. Sem qualquer dúvida, né? Assim, nós comentávamos um pouco antes em relação aos dados fornecidos pelo próprio monitor da violência. E, assim, o Amazonas já estava numa situação delicada no primeiro semestre. Quando nós iniciamos para o terceiro trimestre, ficou uma situação mais delicada ainda. Sim. Porque nós saltamos de 35, o crescimento comparativamente com 2020, do primeiro semestre, de 35,6 para 38. Então, assim, no caminho reverso da realidade que o Brasil, em regra, tem seguido. Embora, nesse último trimestre, 10 estados também tenham apresentado crescimento, né? Mas, infelizmente, o Amazonas acabou se destacando negativamente. De fato, algumas coisas estão erradas, né? Ninguém vai tapar o sol com a peneira. De fato, precisa haver um investimento em nível macro. Precisamos também discutir a estruturação de políticas públicas em outros segmentos, porque os problemas e os índices de segurança pública não serão resolvidos isoladamente apenas com medidas policiais, né? Tem uma série de coisas, entendemos nós, que devam ser discutidas e nós estamos para contribuir. Agora, de fato, tudo isso que foi colocado, como a ausência dessa integração das ações da Força de Segurança, que vocês muito têm batido, que é a ausência de efetivo, quando você pergunta em relação ao efetivo, eu falo em aproximadamente 50 pessoas, eu devo frisar que nós estamos tratando aí que metade desse efetivo aproximadamente é para o plantão e outra metade é para o expediente, que faz a investigação de continuidade. Então, por exemplo, você pensa numa cidade como Manaus, especificamente, que, né, nós temos em média aí 50% da população do estado do Amazonas. Você pensa nas zonas norte e leste, que você tem algo superior a 500, 600 mil habitantes, né, que são as zonas mais populosas e, de fato, tem muitas mazelas sociais, infelizmente, e essas estatísticas lamentáveis acabam sendo uma realidade.
Pessoal, a gente vai seguir agora com o nosso debate falando dos crimes de homicídio, só que vamos abordar, Jaime, a partir de agora o contexto social. É isso mesmo, de que forma esse contexto tem impactado na subida desses números, é por isso que está chegando ao vivo com a gente aqui na tela do A Crítica Notícia, a partir de agora, a repórter Tamires Cler, trazendo outros detalhes desta abordagem mais social. Boa noite para você, Tamires. Exato, Amaral. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. Então, mais cedo eu conversei com um sociólogo que fez uma análise, do porquê desses números tão altos de homicídio, principalmente aqui no norte do país. E de acordo com ele, existem vários fatores. O principal deles é o fator econômico. A crise econômica que vem se agravando nos últimos anos, principalmente agora durante a pandemia, tem deixado muita gente desalentada, ou seja, muita gente sem perspectiva de emprego. Existe também esse fator que de antes, já há ali muitas análises que mostram que quanto mais a pobreza aumenta, mais os índices de criminalidade também tendem a aumentar, o que no caso dos homicídios não é diferente. Além desse fator, tem aqui também no Amazonas a guerra às drogas. Aqui no Amazonas a gente tem guerras também entre as facções e a forma com que o Estado lida com o problema pode também agravar tudo isso, porque a lógica nesse momento é punitivista. Então pretende-se ali encontrar as pessoas que já fizeram os crimes. E de acordo com esse sociólogo, é preciso inverter essa lógica e pensar em prevenção. Vamos ouvir o que ele diz. A gente precisa pensar que a violência pode ser prevenida e não só combatida depois que ela acontece. Criminalidade pode ser prevenida e não só combatida depois que ela acontece. Então, são precisos investimentos em saúde, educação, desenvolvimento de tecnologia, geração de emprego e renda. E aí essa lógica passa a ser invertida, porque tem mais opções. A criminalidade é acidente, muitas vezes, na vida das pessoas. São os contextos, infelizmente, que acabam empurrando elas para esses momentos e circunstâncias da vida. Então, a ideia é tentar ver soluções, A ideia é também não usar só as estratégias que estão sendo usadas nesse momento. Mudar a estratégia também é bom. Volto com vocês todos aí no estúdio. Muito obrigado, Tamires Cler, ao vivo conosco aqui no A Crítica Notícia, endossando ainda mais o debate, só que agora uma vertente mais social, minha gente? Exatamente, Amaral. Eu queria a sua visão, quando você vê essa declaração do sociólogo, de que maneira, enquanto policial, como é que ele enxerga esse tipo de uma eventual mudança de abordagem? O que você acha desse tipo de posição? Na verdade, aquilo que nós já apontamos converge com o que o colega sociólogo traz à baila, De fato, a gente não pode desconsiderar essa questão da vulnerabilidade social, da falta de formação profissional, da ausência de empregabilidade, infelizmente acaba num perfil sociológico, infelizmente levando muitos jovens para o caminho da traficância, e essa acaba sendo muitas vezes a motivação para essas execuções, lamentavelmente. Eu concordo plenamente com o que foi colocado, acho que a discussão ela deve ser sistêmica, de fato, Eu comentava há pouco que seria injusto da nossa parte querer culpabilizar isoladamente a atual gestão do poder público estadual, É uma coisa que não se resolve de maneira imediata, é um fenômeno complexo, não é uma coisa simples de se resolver, mas com todas as considerações que foram feitas paralelas às ações de Estado, também na segurança pública, evidentemente, vejo sim que é possível nós reduzirmos substancialmente esses índices alarmantes, preocupantes, como inclusive ocorreu no primeiro semestre no estado do Ceará e agora nesse terceiro trimestre no estado do Acre. Muito bem. Estamos conversando com o Jaime Lopes, presidente do Simpol. Tem mais alguma pergunta aí, ainda? Não, eu ia fazer, mas vamos ter que encerrar agora mesmo, infelizmente. O nosso tempo é curto. Que também é especialista em segurança pública e investigação policial. Obrigado pela presença, pelos esclarecimentos, por contribuir com a sua experiência para o nosso debate. Agradeço pela oportunidade, a emissora, a vocês. Gostaria de mais uma vez enaltecer o trabalho da Polícia Civil. Nós também somos cidadãos, Nós vemos a coisa também pelo caráter profissional, mas também somos cidadãos. E mesmo em condições muitas vezes limitadas, exercemos um trabalho bem significativo, de extrema relevância social.
nós estamos à disposição para contribuir nas oportunidades que vocês concederem. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, Jaime. Agradeço.